Olá, terceiro ano, bom dia. Vamos começar a nossa quarta-feira, iniciando com o livro Ápice, né? Na página 126. E aí, aqui o que temos? Temos aqui a Tecendo Saberes, a página aqui, ó, Tecendo Saberes. Então, quando vocês leram a Princesa Ervilha lá, vocês também leram o box, né, sobre o autor, que é o Hans Christian. Foi ele que escreveu lá a história, né, a Princesa e a Ervilha, e agora vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse autor de várias obras, né, vamos ver o que ele fez de tão maravilhoso na literatura, né, aqui está contando um pouquinho da história dele. Então, o Hans, ele nasceu dia 2 de abril de 1805, lá na Dinamarca, né, uma cidade chamada Odense. O Hans, ele aprendeu desde cedo a gostar de arte e literatura com seu pai, porque o pai dele construía teatro de fantoches para suas brincadeiras e lia muitas obras para ele, como, por exemplo, La Fontaine, Shakespeare e A Mil e Uma Noites, e entre outras obras, né? O Hans, com 30 anos, gente, escreveu seu primeiro conto de fadas. E até 1872 ele produziu cerca de 150 contos e histórias. Olha que legal! Convertendo-se no nome mais popular da literatura para crianças na Europa. Então, ele foi muito importante. Então, seus contos tiveram como raiz a tradição oral, popular e a vida real. Ele destacou-se por sua originalidade em criar histórias e personagens. Então, por toda a sua contribuição à literatura infantil e juvenil, o dia do seu nascimento é atualmente o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. E, além disso, o mais importante prêmio internacional do gênero tem seu nome. Então, existe um prêmio, né, que premia aí os autores, e esse prêmio recebe o nome Hans Christian, né? Hans Christian, né, porque ele foi muito importante. Algumas obras, como O Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador, O Soldadinho de Chumbo, O Rouxinol e o Imperador da China e A Pequena Sereiezinha são símbolos, né? São obras, entre outros, são obras que ele deixou aí de contribuição para a literatura. Então, aí a gente soube mais um pouquinho sobre esse autor, né, que escreveu essas obras, que vocês já tiveram a oportunidade de ler aqui nas aulas anteriores. E aí vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre conversa em jogo. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre o significado das palavras. Por exemplo, hoje nós vamos ver a palavra sensível. Qual significado tem essa palavra sensível? Podemos dizer que uma pessoa é sensível quando? Você é sensível? Você sabe o que é isso, ser sensível? Então, uma pessoa sensível é aquela pessoa que tem compaixão pelo sofrimento dos outros, que deixa se comover, talvez seja uma pessoa que se emocione, que chore com facilidade, né? Porque ela tem a sensibilidade aflorada, né? Então, quando vocês veem uma coleguinha, não acha que ela é chorona, né? Ela pode ser apenas sensível. E aí aflora esse sentimento, essa sensibilidade, e ela acaba chorando, né? Deixando chorar. Também tem as pessoas sensíveis, elas têm sentidos de delicados, elas têm sentimentos nobres como ternura, são carinhosas, né? E são sempre simpáticas. Lá no texto, a princesa Ervilha, o príncipe, ele disse lá, de acordo com ele lá, a opinião dele, só uma verdadeira princesa seria sensível. E aqui, ó, tá perguntando, o que você acha, ó? A última questão aqui tá perguntando. Você concorda com a afirmação do rei lá? Do príncipe, aliás? Você concorda com a afirmação do príncipe em dizer que só uma verdadeira princesa seria sensível? Então, aí você vai estar respondendo de acordo com sua opinião. O que você acha sobre essa opinião lá do príncipe? Agora nós vamos para a página 127. A página 127, nós temos aqui, ó, roda de histórias. Você leu um conto que só poderia acontecer na imaginação. Existem muitas histórias assim, eles são os contos maravilhosos e as fábulas, né? Gente, por exemplo, um fato que aconteceu lá na história, a princesa Ervilha. A rainha colocou muitos, uma ervilha bem pequenininha, né? Vocês conhecem a ervilha, um grãozinho assim, tipo feijão,
e coloca inúmeros colchões e edredons e ainda machuca a princesa. Então, esse fato só pode acontecer na nossa imaginação, né? São fatos assim que só na nossa imaginação mesmo, que não são reais. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver mais contos maravilhosos. Nós agora vamos lá na página 271 e vamos ler o texto O Jovem Herói. Vá lá no seu livro, na página 271, e vamos fazer a leitura desse texto, O Jovem Herói. O Jovem Herói. Há muitos e muitos anos, vivia na Holanda um menino chamado João. Certo dia, sua mãe pediu a ele para levar alguns queijos à casa da avó. Quando voltava, passou pelos diques e se lembrou do que o pai havia explicado sobre eles. Os diques são muros de pedras que servem para impedir que o mar entre na cidade e a inunde. Na mesma hora, João escutou um forte ruído de água. Aproximou-se do dique e viu que havia uma fenda no muro e que a água estava passando por ela com muita força e que poderia derrubar o dique. Tentou tapar o buraco com uma das mãos, mas não era suficiente. Então colocou as duas, pediu ajuda, mas, como vem o forte ruído do mar, ninguém ouviu. Passaram-se horas e João, sem retirar as mãos do buraco, e gelado e frio, permaneceu ali corajosamente. Na manhã seguinte, alguns vizinhos o socorreram e consertaram a rachadura. João foi levado para a cidade nos ombros dos moradores e recebeu uma medalha de herói por sua valentia. Então, ó, quem escreveu o livro foi Maria Luísa de Abreu, né? Quem escreveu esse texto, a autora Maria Luísa de Abreu. E vamos aqui, ó. Vamos voltar aqui na página 127 e vamos falar sobre esse texto. O que a gente vai fazer sobre esse texto? Vamos preparar uma leitura para esse texto, né? A Pro já leu para vocês, agora vocês vão fazer essa leitura. Ó, leia um trecho desse texto para os colegas, mas como a gente não está em sala de aula, não temos coleguinhas junto, a gente vai ler individual, tá? Para a gente fazer a leitura e entender bem direitinho o texto, a gente precisa ler várias vezes. Primeiro lê em silêncio, só para você. Depois, caso não está em sala de aula, mas você lê em silêncio. Depois lê em voz alta, ouvindo sua voz, tá? E a atividade de hoje, você vai estar aí, ó. Como a gente não está na sala para fazer a leitura compartilhada com os coleguinhas, com a Pro, então vocês vão estar gravando uma parte, não precisa ser o texto todo, mas você vai escolher aí uma parte desse texto, pode ser início, meio, fim, e vai estar lendo para mim, gravando um áudio, se possível, por favor. A Pro quer ouvir essa leitura de vocês e vocês enviem para mim. Caso alguém não consiga ler, então você vai estar contando qual foi a parte que você achou mais interessante, tá bom? Então, primeiro, para você gravar, você vai ter que se preparar. Vai ler sozinho, vai ler em silêncio, depois vai ler em voz alta, né? Para estar treinando a leitura, para estar treinando o conhecimento do texto. Aqui nós vamos fazer só a questão 1 e 2 e a produção, que nessa página vai ser em outro momento, tá? Nós vamos terminar a nossa aula de hoje de português e até